Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. A palavra em Atos dos Apóstolos. No capítulo 6, fala aqui, irmãos, a instituição dos diáconos. E era naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicador, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito da Antioquia. E os que apresentaram ante os apóstolos, a estes, orando, lhe impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Esses versos. Fala, irmãos, quando iniciou a obra de Deus, irmãos, o povo foi se achegando, se convertendo, e junto daqueles que vinham também os necessitados, os pobres, os que precisavam de alguma ajuda. E eles, muito piedosos, que fala aqui numa outra parte, e eles viviam tudo em comum. Não tinha dificuldade entre eles. E diz aqui a palavra que tudo que um tinha também era para repartir para todos. Ninguém dizia: isso aqui é meu. Tudo que tinha, diz, repartimos entre nós. De sorte que, diz a palavra, não havia necessitado algum entre eles. Daí vem aquelas palavras que nós já ouvimos algumas vezes, que a mulher de Sunem, a sunamita, diz, o Eliseu falou para ela: o que você quer que eu fale ao rei, ao príncipe, ou ao governador, ou ao capitão? É alguma coisa que você precisa? Ela disse: não, eu não preciso de nada, porque eu vivo no meio do meu povo. Diz, era uma coisa comum. Entre eles não havia dificuldade, ou alguém que sofresse alguma necessidade, porque todos repartiam daquilo que tinha. Então, isso se multiplicava grandemente, a benção entre eles, e a conversão de novas almas era muito grande, porque todos percebiam um amor muito puro entre eles. E esse amor levou a obra a crescer, e levou essa obra a ter um grande número de adeptos. E os irmãos podem ver, os irmãos encontram aqui, uma hora fala que tem 120 irmãos. Mas depois, nos dias que Pedro, em Pentecoste, já fala que ele fez um batismo perto de 3.000, mas em outro lugar já fala 5.000. Quer dizer, o multiplicador e o crescimento da igreja era muito grande, por causa
do amor com que viviam entre eles. E tudo era repartido. Tudo era, irmãos, olhado com muita caridade, e o povo sentia até o ponto que os irmãos vejam que aqui tem uma passagem de Ananias e Safira, e porque olharam para José, aquele que era José, Barnabé, intitulado que é filho da consolação. Ananias e Safira viu que José vendeu a propriedade e deu aos pés dos apóstolos, ficaram encantados, porque receberam louvores dos apóstolos. E recebendo louvores, gostaram, acharam que aquilo era um caminho para se projetarem, um caminho para crescerem, um caminho para serem notados entre o grupo de irmandade. E o que fizeram, Ananias e Safira? Vamos vender. Vendeu a propriedade, tirou uma parte para eles e outra parte levou ao apóstolo. Só que diante de Deus eles não passaram. Quando levaram a oferta, primeiro levou o marido, e Pedro disse: vendendo a propriedade, o dinheiro não era teu? Era. Por que não ficou tudo com você? Por que você intentou alguma coisa no teu coração para entregar e tentar o Espírito Santo? Ficasse tudo com você, mas não vim com esta mentira de metade. Na mesma hora, morreu. Olha, na mesma hora morreu. E depois passa um tempo, vem a mulher, a esposa. Por quanto vendeste? Portanto, então. E por quê? Vendendo não era teu? Não podia ficar tudo? Não podia. Então, por que você intenta? Aí então, os mancebos que levaram o teu marido, e levarão a ti também. Pronto. Foi embora, morreu os dois. Por quê? Fizeram obra copiada. Fizeram obra que não foi o Espírito Santo que fez. Fizeram uma obra para ter crescimento e ser notado no meio do povo. Ninguém sirva a Deus para ter louvores da irmandade ou para ser aclamado. Que Deus prova, Deus pede conta. O que fez na simplicidade, que foi José, aquilo foi um louvor que foi aceito, agradável, e aquilo no meio do povo, e aquilo repercutiu como uma obra divina. Mas o outro, já querendo se projetar, querendo ser alguma coisa notável entre o povo, pereceram. Então, irmão, esta coisa de fazer alguma coisa para mostrar e para fazer, não faça, que Deus não se agrada. Faça de coração puro, faça de coração reto. Façamos, irmão, de um coração leal diante de Deus, como aquela mulher de Sunem. Ela via o profeta Eliseu passar, de tempo em tempo ele passava pela casa dela, que ele ia celebrar culto lá longe, e passava ele e o seu moço, e parava por ali, e a mulher sunamita disse ao seu marido: vejo que este homem é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quartinho para ele se acomodar aqui, uma botija de água, um cântaro, alguma coisa para ele ficar aqui, se descansar, uma cadeira e uma cama para se acomodar um pouco. Quando voltou na outra viagem, o quartinho estava pronto. Quem é que te mandou fazer? Não, veio no meu coração isso. Está bem. Então acomode, aqui tem a água, tem o candeeiro, tem tudo. Fica aqui. Ele diz: mas que coisa. Eliseu disse: esta mulher tem coisa divina. Pergunte para ela se ela quer que fale com o capitão, ou que fala com algum príncipe, alguma coisa, e que lhe dê alguma coisa para ela que ela esteja precisando. Ela disse: não preciso de nada, eu vivo no meio do meu povo, não preciso de nada. Mas Geazi disse: Eliseu, sabe o que eu vi? Esta mulher não tem criança. Se Deus der uma criança, olha onde foram. Irmão, não é presentinho, uma blusinha, um sapato.
não é um colar, não é uma roupa. Foram buscar uma coisa que está na mão de Deus, abrir a madre e fechar a madre. Quando chegou, disse, então, fale com ela. Falei, você tem filho? Não. Então, Deus manda te dizer que no tempo da vida abraçarás o filho. E não é? A palavra foi e se cumpriu. Por quê? A coisa sem pensar, a coisa que brota do coração, aquilo que é do céu, o coração sincero fala com Deus. Então, foi receber. Chegou o tempo da vida, nasceu a criança e o milagre veio. A obra foi contemplada. E ela, tendo tido a criança, veio o tempo da vida, teve um problema, a criança morreu, depois ressuscitou, e depois então Eliseu morreu. Lá na frente, um rei encontrou Geazi e disse, Geazi, venha cá, conta para mim todos os feitos que Eliseu fez e conta como é que ele ressuscitou o filho da mulher lá. Entra aqui. Entrou na casa do rei Geazi. Foi assim, ó rei. Então, desse jeito, eu falei, e Deus pôs na boca dele, eu falei para ela, e a criança nasceu, depois o menino morreu, ressuscitou, e quando está conversando, olha para fora. Ô rei, sabe de uma coisa? A mulher de que Eliseu ressuscitou o menino, está aí na porta. Aqui na porta, manda ela entrar. Está ela e o menino. Que obra é essa? Glória ao nome santo do Senhor. Está as duas aí. Manda entrar. Conta para mim. E disse Geazi, eu nem preciso contar. Ela vai te contar. Ela vai te contar. Contou. Irmão, observa bem a longura das coisas. Essa mulher recebeu o filho, foi conhecida do profeta. Foi conhecida do profeta. Quando veio fome em Israel, o profeta estava perto dela e disse, ó mulher, foge daqui das terras de Israel, que vai vir uma fome. Vai vir uma fome, foge daqui, vai para a terra dos filisteus e fique lá. Por que tinha esse recado? Porque ela ganhou a amizade do profeta. Irmão, ganhe amizade com Deus. Ganhe amizade com Deus. Algum diz, eu tenho amizade com aquele ancião, e daí ancião não vira nada, rapaz. O negócio é Deus. Aquele irmão lá, amigão meu. Amigão teu, sabe, daqui a pouco ele puxa o tapete. A palavra desta noite é essa aqui. Vamos ser amigos de Deus. Faça as coisas de coração puro. E o que Deus tiver que trazer na nossa vida, traz. E a mulher de Sunem pegou toda essa amizade pela aproximação com o profeta. Já ganhou o filho, ressuscitou o filho, foi peregrinar nas terras dos filisteus, voltou de lá, quando contou toda a obra que Deus tinha feito com Eliseu e o menino, que a mulher disse, então, aquele tempo, por causa da fome, eu fui embora daqui, eu larguei as minhas terras aqui. Larguei as minhas terras aqui, eu deixei aí a minha renda, a propriedade, alguns pés de planta, alguma coisa que pode ter produzido alguma coisa, e eu fui embora, não vi nada até hoje. Disse o rei, chamou o eunuco, vê o que era dela aí. Vê o que era dela, desde o dia que ela saiu daqui, dê tudo para ela, sem faltar em nada. É Deus vigiando, é Deus premiando, é Deus não esquecendo das obras de ninguém, irmão. Façamos o bem, que ao tempo certo as coisas vêm de volta.
vem de volta. E esta palavra que Deus manda é para nós encorajarmos, não só fazermos, irmão, aquilo que nós achamos bom. Faça coisa também, irmão, que você nem vê o resultado. Lança o teu pão sobre as águas. Passado muito tempo, você vai achar ele. Ajuda a viúva, ajuda o pobre, ajuda o necessitado. Tem uma passagem que Deus me traz avante para contar para os irmãos. Tem um irmão que hoje ele foi juiz e hoje é desembargador de tribunal. O irmão Gilson conhece e a grande maioria conhece o irmão Horácio ali de Petrolina, é juiz. Mas quando ele se formou, ele foi começar a vida de estudo, ele não tinha recurso para ficar numa casa e ter direito a um prato de comida. Aí um colega dele que sentou com ele, falou, vamos comigo em casa, você come um pão lá comigo. Ele foi lá, deu o pão para ele, tudo, comeu um dia, 2 dias, algum tempo, ficou lá e fez uma amizade e não saiu mais de lá. E aquela mulher viúva que cuidava dele, viúva, não sei, a mãe dele que cuidava, ficou encantado com ele, o modo dele, o jeito dele. Ele foi embora, se formou advogado, formou em direito, aí foi passando, andando, chegou a juiz. Depois, agora passou para frente, desembargador. Um dele está naquela cidade e tem um tremendo de um carrão preto, chapra branca. Que desembargador pode andar com aquilo? E motorista atrás, ali guiando. Vão na rua tal, lugar tal. Chegou lá na casa da velhinha. Eu vim aqui te ver, falou o nome dela, tudo. Irmão, essa mulher caiu num choro. Hoje eu sou juiz, sou desembargador. Esse carro é para mim andar. Essa mulher chorava, ele chorava. Irmão, fazer para quem pode devolver uma coisa, mas fazer para quem nunca espera devolver. Olha aqui que Deus dá nesta noite. Você tem caixa, você tem dinheiro, você tem recurso. Paga um menino na faculdade, paga um órfão para aprender a estudar, não vai te fazer falta. Isso é caridade, isso é benção de Deus. Não vou ajudar ninguém. Se isso seja ruim, seja mais ruim ainda, seja mais carrancudo ainda. A palavra hoje manda, você tem que ser bom. Sem saber para quem. Glória a Jesus. Então, irmão, este homem recebeu esta benção e pôde ir lá agradecer a mulher que ajudou e que deu comida para ele. Já pensou uma coisa dessa com a gente? Irmão, você fazer e depois a pessoa voltar já naquele estágio alto, trazer uma coisa dessa, ouvir falar uma coisa dessa grandeza, que jeito fica o nosso coração? Valeu a pena, né, irmão? Valeu a pena. Então, queridos irmãos, aqui os diáconos foram colocados justamente para levar um bem para a Irmandade. E os diáconos, muitas vezes, irmão, têm o jeito de fazer o bem. Está com eles o jeito de fazer o bem. É só buscar, procurar. Tem muitos irmãos que têm prazer de ajudar a parte da piedade. Mas, às vezes, o diácono não abre espaço. Não abre espaço. E quando a gente abre espaço para a Irmandade, a Irmandade trabalha com alegria, faz casa, edifica, constrói, ajuda grandemente. Por quê? Vê que o diácono tem um coração cheio de amor e quer ajudar cada vez mais a Irmandade.
mas às vezes ele sozinho não é possível. Mas ele não tem um caminhãozinho para pegar aqui e pegar lá. Mas tem outro que tem um caminhãozinho. Chama o irmão do caminhãozinho, vai, vamos levar lá. Pega aqui, leva para lá. Tem um irmão em São Paulo que ele tem um caminhãozinho de um furgão, acho que é um desses 350, ele anda com aquele caminhão, recebe telefonema, irmão, onde montar? Estou aqui em tal lugar. Passa aqui para pegar umas camas, passa aqui para pegar um fogão, passa aqui para pegar um sofá, passa aqui para levar um berço. Mas se ele não está disposto, nunca tem berço. Um dia ele contou para mim que foi fumar algumas vezes em Brasília, atender lá, contou para mim. Irmão Cláudio, um dia eu estava de caminhãozinho e alguém me ligou e disse, vem buscar aqui um berço tal, casa tal, está novinho, está no jeito. Muito bem, vamos lá. Passou lá, pegou o berço. Dali uma meia hora, alguém liga, irmão, uma irmã da Piedade, não tem jeito de você arrumar um berço? O berço dentro do caminhão. Que cor tem que ser o berço? Pode ser outra. Não, tem que ser cor tal, a cor que ele tinha. Você tem? Tenho, está aqui. Então posso levar? Pode levar daqui uns 3 dias? Ela falou, pode, muito bem. Falou, então em 10 minutos eu estou aí. Onde aparecem os milagres, onde aparecem as maravilhas. Então, irmão, o diácono também, podemos dizer aos caros irmãos, veja aqui que tudo aqui, quem estabeleceu, por isso que Deus dá também esta palavra, o ministério de ancião e diácono, é um ministério que deve andar junto. Não é um ancião para um lado, o diácono para o outro. É os dois ministérios que é ordenado com a imposição da mão do presbitério, tanto do ancião como do diácono. E agora, nas necessidades que tem, não é o diácono ir para um lado ou o ancião para o outro lado e esquecer do diácono. Os dois podem muito bem andar juntos e ter comunhão entre um e outro. Quando precisa de uma necessidade, o ancião fala com o diácono. E quando o diácono precisa, fala com o ancião. E os dois juntos trabalham para não faltar nada para a irmandade. É isso que deve acontecer. Então, irmão, quando precisa de fazer uma coleta, o ancião está ali para presidir o culto. E pode dizer ao diácono, vem aqui, fala da coleta. Que o diácono às vezes tem milagre. Mas ele tem milagre aquele diácono que trabalha. Porque tem quem não trabalha, não tem milagre. E ancião que não faz visita no hospital e não vai visitar pobre, também não tem milagre. Tem milagre quem entra no meio do povo. Entra no meio do povo, da pobreza, dos irmãos humildes, esse tem o que contar. Esse tem o que despejar para a irmandade, e a irmandade diz, agora nós vamos escutar milagre. Esse irmão tem. Então, irmão, fazendo assim, o diácono vê a necessidade que tem e fala com o ancião. Posso falar em coleta? Não é porque ele vai falar em coleta que parece que tem diácono que quer atender o culto. O diácono não é dado para atender o culto. A parte do diácono é a parte da piedade. O ancião ministra a doutrina e o atendimento do culto. E o diácono pode falar em coleta na hora da testemunhança. Fora disso, se um dia Deus dá dele atender o culto, ele atende numa emergência, num outro lugar, ele atende. Mas não é obrigação e dever do diácono atender culto. Cada um no seu lado. E os apóstolos dizem em outra parte, não é razoável, falou os apóstolos, que deixemos de pregar a palavra para atender às necessidades cotidianas. Oramos a Deus e coloquemos irmão cheio do Espírito Santo para atender esse importante ministério, tanto dos hebreus como das outras irmãs que tinham necessidade de ser atendido. Então, cada um no seu campo. Se um dia o diácono
Precisa atender um culto, não tem nada demais. Mas na necessidade. Agora, o ancião estando sentado, o operador sentado, o diácono atender, está bem fora. E outra coisa, ancião não é para ir também nas reuniões da piedade e ficar lá dando um palpite e vendo quem é que está sendo atendido. Cada um na sua parte e na sua hora. Eu já tenho um tempo de ministério e todos sabem que meu sogro foi diácono há muito tempo. Em Araraquara, nesses 45 anos e nos anos que ele viveu, eu só fui numa reunião da piedade. Nunca mais fui, não quis saber e não quero saber. Parte é dele, missão é dele. Pronto. Mas agora não é assim. Cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Então, queridos irmãos, se a gente trabalha bem, agora, quando está cooperando um com o outro, pode ver que não tem diferença. Agora, quando é que dá diferença? É quando um quer sobressair sobre o outro. Quando tem pretensão, as coisas não andam bem. Onde tem pretensioso, tem contenda. Aonde tem humildade, está tudo em paz. Tanto faz você fazer como eu fazer, é a mesma coisa. Vocês viram aqui hoje? Vocês viram aqui hoje? Vocês já viram acontecer isso em algum lugar? Eu atendendo e o irmão Davi vinha aqui fazer oração em posição da mão. Ninguém viu. Ninguém viu isso. Na obra de Deus, ninguém viu. Por quê? É a paz que eu tenho com ele. É ele que tem paz comigo. Ele não tem nada contra mim. Eu não tenho nada contra ele. Aqui o Joãozinho, está aí. Nós estávamos numa assembleia lá no Chile. E foi orado para alguns irmãos para o ministério. Então, tanto eu como ele arrazoamos alguma coisa sobre a ordenação que tinha que fazer. Eu falei, mas isso aqui, nós precisávamos dar um jeito para esse povo aqui ver como é que é a ordenação. Foi, João? Eu já sei. Como é que você vai fazer, Cláudio? Pode deixar que já deu a medida. Aí eu falei, irmão Joel Alarcão, eu vou atender a ordenação. Tá bom, não atendo. Quando chegou na hora da ordenação, o Joel, suba aqui. Já tinha dado os conselhos, já tinha tudo arrumado, suba aqui. O Joel vai ordenar ele. A irmandade deu um pulo e uns gritos de alegria. Que viu que eu não fui lá tirar o lugar dos irmãos chilenos, eu fui lá para ajudá-los. Fui lá para estar junto. Mesma coisa aqui. Quando tem respeito e quando se tem, irmão, honra pelos outros, tudo vai bem. Tudo vai bem. Ora, quando começa a discutir, eu sou mais velho, é comigo, e você não falou comigo. Começou desse negócio, não falar comigo, você não falou comigo, você não me chamou, pode parar que a coisa já vai começar em frente. Olha aqui, aqui na obra de Deus, vamos escutar bem, tem lugar para humilde, hein? Para grandão aqui não tem, não. Quem é humilde tem lugar, e os irmãos sabem de tudo isso aí. Os irmãos que são humildes, eles servem a Deus a vida inteira, e nada embaraça. Nada embaraça, tudo dá muito certo. Então, quando os servos diáconos são também irmãos podendo falar na coleta, mas também tem ancião que pode falar em coleta, que também tem com o que falar. Tem ancião que tem o que falar e fala, e Deus aparece e dá uma enchente de coleta. Mas tem também ancião que não sabe. Tem cooperador que não tem muitas vezes o que falar. E tem algum que não quer falar. Agora eu vou falar uma coisa meia forte. Sabe por que eles não gostam de falar? Porque eles não dão coleta. Fica só entre nós.
É, irmão. Vocês estão rindo? Tem gente que é assim, ó. Não dá mesmo. Então, irmão, o ancião que tem dom pode falar em coleta, e Deus abençoe. E o diácono que tem dom fala também. Não tem porquê. O servo que tem, solta ele porque ele tem com que servir. Agora, aquele que não tem, irmão, precisa passar para outro que tem. É isso que tem que acontecer. Tá bom. Então, eu creio que a palavra que Deus manda para nós nesta noite também é isso, servirmos a Deus como aqui os apóstolos colocaram esses irmãos para servir a Deus, e foi de grande resultado. Outra coisa que deve ser feita e olhada num culto como esse, é bom explicar, e a coleta e a obra da piedade não começou com o diácono, começou com os anciãos, começou com os apóstolos. Eles se traziam a coleta e colocavam no pé dos apóstolos. Como cresceu o número, eles disseram, vamos orar e colocar irmãos para atender a esse importante ministério, que aí veio o ministério de diácono. Mas a oferta, ela é colocada aos pés dos diáconos. Então, na obra, é dois ministérios que precisam andar sempre juntos. O ancião não achar que é mais, e o diácono também não. E sempre servindo os dois juntos, é como se fosse duas rodas. Aqui uma roda material, aqui uma roda espiritual. As duas rodas têm que andar camboteando junto. A piedade e o ministério. O ancião e a obra da piedade. Andando junto, não faltando. Nem para a piedade, nem para a construção. É necessário comida ao pobre, ou necessário, é muito necessário. Mas também é muito necessário fazer igreja. É muito necessário. Porque os irmãos, vejam aqui, vamos na Escritura. Não, falar só assim não é bom. Vamos na Escritura. O que o Senhor deu primeiro para o povo? Primeiro ele deu para o povo comida. Ou melhor, comida não. Primeiro ele deu o pão. Estou enganado, meu Deus, estou fazendo confusão. Primeiro que ele deu foi a palavra. Deu a palavra para toda a multidão, todos ouviram, ficaram curados, ficaram libertos. Aí o próprio Senhor disse, tenho pena da multidão, porque já estão comigo há 3 dias. Se eu os despedir, eles vão desfalecer pelo caminho. E depois ainda disse aos discípulos, vocês têm pão para dar para eles? E nós não temos. Então vão se prover de pão para dar. Mas antes de dar o pão, ele já tinha curado as enfermidades e já tinha dado a palavra. Quer dizer com isso, primeiro ele reuniu e deu o que era espiritual para salvar a alma. Depois ele disse, agora vamos dar o pão. E assim foi. E quando deu o pão, cuidado com as leis que tem hoje para não servir cesta para a Irmandade. Só dar cesta para a Irmandade, comida para a Irmandade. Precisa ver se tem testemunho, precisa ver se não fuma, precisa ver se não é um beberrão, se não é um vagabundo. Quando o Senhor deu comida, disse assim, manda o povo sentar. De 50 e 50. Não perguntou quem é casado, quem é viúvo, quem é solteiro, quem é amaziado. Não perguntou quem tinha vício. Dá de comer a multidão. Irmão, vocês estão ouvindo? É o que está na palavra ou não? Ou eu estou inventando? Eu estou inventando? Não está na palavra? Então é isso, irmão. Agora, tiveram um tempo aí que fizeram uma lei, só depois de 1 ano de batizado é que pode dar. Irmã da Piedade, você deu uma cesta básica nessa casa e ali do lado tem uns menininhos.
tudo olhando, precisando de um pão. Vai buscar outra mesa, outra cesta e dá para ele. Ali, se ele comer hoje, amanhã ele vem para a igreja, a família vem para a igreja. Então, são conselhos que Deus prepara num culto desse. Para nós, irmão, entendermos que o amor de Deus é muito maior do que muita gente pensa. Tem algum? Porque ele é ridículo e ele não faz nada para ninguém, acha que Deus é assim. Deus não é assim não, irmão. Deus seja louvado. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações.